Então vamos lá, gente. Eu decidi fazer esse PowerPoint para a gente dar uma revisada sobre o que a gente aprendeu até aqui e para falar um pouco nesse primeiro momento sobre a estrutura da coroa mediúnica e dar algumas explicações ou rever algumas explicações que a gente já tinha estudado antes, tá? Então, vamos aí ao meu desenho artístico da coroa mediúnica. Vocês estão tendo uma visão de cima da representação dessa coroa, tá? No centro do cérebro, na verdade, na parte mais aqui onde a gente tem a moleira, a gente tem o nosso chakra coronário, onde seria a moleira do bebê, né? Não no centro exatamente, no topo do cérebro, mas um pouquinho mais para trás. Está representado aí pela bolinha amarela, o campo de atuação do chakra coronário. Depois, na esquerda e na direita, os lobos cerebrais. Um campo que eu circundei aí de rosa, que vocês vão entender mais para frente. E esse campo externo, que parece um sol, né? Que também vocês vão entender conforme a gente for desenrolando essa aula. Então, vamos passar para o próximo slide. Como eu falei anteriormente, essa bolinha aí amarela central, ela é a representação do nosso chakra coronário, ou que a gente chama de Ori, né? Orixá, o dono do Ori. Então, Ori, representado aí pela nossa glândula pineal, é onde a gente traz todas as nossas memórias ancestrais, né? A centelha divina que está dentro da gente está representada aí pela glândula pineal, a nossa caixinha preta, tá? Então, esse Ori, a glândula pineal, o chakra coronário, ele é vibrado, né? Pelo orixá original. E aí a atuação é no plano mental e espiritual, né? A gente sabe que o orixá original ele vai vibrar nos chakras, em outros chakras do corpo, né? A gente já falou sobre isso, que seria aí a materialização e as emoções estão ligadas a essa parte de vibração e atuação no chakra em si, mas todos os orixás originais penetram no nosso Ori, né? Então, fica aí a nossa primeira referência dessa vibração do nosso orixá original na nossa cabeça, na nossa coroa, tá? Também a atuação nesse ponto do guardião Exu-Mirim, tá? O Exu-Mirim é nosso guardião que domina, né, que guarda, faz a segurança do nosso inconsciente e dessa glândulazinha pineal, tá? Então, vocês percebem que tem um invólucro dentro, nessa bolinha amarela, tem um invólucro rosa. E esse invólucro rosa é como eu estou simbolizando aí a guarda de Exu-Mirim, tá? Então, o Exu-Mirim guarda todas as nossas questões inconscientes, tá? Por isso que a potência de Exu-Mirim, né, ela está ligada a revelar ou guardar algo. Então, a potência de Exu-Mirim está na atitude de revelar algo sobre alguém, sobre a pessoa, ou trazer algo revelador, né, para a luz da consciência daquele ser, ou também, em seu estado absorvedor, guardar certos tipos de informações, tá?
Passando agora para o lado esquerdo e para o lado direito, a gente tem 2 lobos cerebrais, onde seriam os domínios do nosso pai e da nossa mãe de cabeça. Então a gente tem do lado direito do cérebro um potencial ativador e que está ligado ao nosso pai de cabeça, tá? E a gente tem o lado esquerdo do cérebro ligado ao potencial passivo, né? E por conseguinte ligado à mãe de cabeça, certo? Então a vibração e irradiação desses orixás, eles vão penetrar no nosso ori e se estabelecer dessa forma. E aí a gente só está falando da nossa cabeça, da nossa coroa mediúnica, como isso se estabelece enquanto coroa, né? Por que coroa? Por que é chamado assim? Esse invólucro rosa também, que agora eu pintei aí para vocês terem uma visão ampla, seria os domínios da guardiã pombagira, né? Que tem como incumbência o estímulo vital, aquele pulso interno, né? Que vai transbordar e ir para o mundo pelo intermédio de Exu, que é vitalizador. Então, Pombagira guarda o nosso íntimo, enquanto Exu guarda tudo aquilo que está fora, né? Seriam esses raios que a gente vai falar mais para frente. Bom, aí já está a atuação de Exu, é o vitalizador da vida e o guardião do externo, né? Então, Exu vai guardar toda a nossa estrutura externa, vai tomar conta dos nossos corpos sutis, da nossa aura, vai estar protegendo aquilo que penetra, as nossas relações com o mundo são ligadas ao mistério de Exu e ao nosso próprio destino, a nossa missão nessa terra. Por isso que Exu está ligado aos caminhos, porque ele vai fazer esses ajustes daquilo que está dentro, sendo estimulado por Pombagira, e aquilo que está fora. Então ele vai reequilibrar essas relações internas, íntimas, inconscientes com o meio externo. Então, equilibrando, fazendo os ajustes necessários, ele apontando o nosso caminho, a gente tem maior potencial de consciência, e aí a gente deixa de ter um destino para ser uma escolha, certo? Então é importante saber essas regulações que acontecem entre Exu, Pombagira e Exu-Mirim dentro da nossa cabeça, nesse plano das ideias, no plano espiritual também. E que isso vai se reverberar, como a gente já estudou, que tudo que acontece nos planos espiritual, mental, tem suas projeções no campo emocional e no campo físico. Então, esses campos de atuação, eles são comunicantes. Antigamente era comum a gente ver essa representação como camadas, tipo uma cebola. Mas hoje em dia, a gente já sabe que esses campos, eles se interpenetram e são comunicantes. Então, Exu vai fazer a regulação do externo em relação ao interno e ao inconsciente. E tudo que a gente tem sentido espiritualmente, ou que a gente tenha projetado no plano das ideias, isso acaba reverberando no plano das emoções e, por conseguinte, no plano físico, exatamente por essa compensação e essa interlocução, né, essa intercomunicação. Para a formação da coroa mediúnica, a gente tem 2 triângulos que a gente precisa ter em mente. Aí eu botei aí o triângulo de Umbanda e o triângulo de Quimbanda, né? O triângulo de Umbanda é o polo irradiador e positivo. Ele está ligado ao orixá original, seus entrecruzamentos e a sua entidade de frente.
ao seu pai e sua mãe de cabeça, e aí os guias irradiadores, que em alguns lugares vão ser chamados de guias de direita. Eu prefiro chamar de irradiação, tá? São guias que, em sua maioria, promovem um trabalho de irradiação. E no lado do triângulo de Quimbanda, que é o polo absorvedor, negativo no sentido de polo, tá? Absorvente, como se fosse uma circuitaria. A gente tem aí a projeção do orixá original e os seus entrecruzamentos de pai e mãe, que vão denominar o seu Exu guardião, a projeção de pai e mãe de cabeça e os seus entrecruzamentos, que vão determinar aí os guias de absorção. Então, antes de mais nada, qualquer desenvolvimento mediúnico, né, um médio que está bem estruturado, eu não costumo dizer que são médios prontos, né, porque a gente sempre está em movimento. Então, esse pronto, eu posso estar pronta hoje e amanhã posso não estar mais, se eu não acompanhar esse processo, esse espiral evolutivo. Então, esse médium que aparentemente já está bem estruturado dentro da coroa mediúnica, ele já tem em sua atuação, em seu campo de irradiação, ele já tem o conhecimento do seu guia de frente. Todas as entidades, sejam os guias de irradiação, ou sejam os guias de absorção, inclusive o Exu guardião, que é a projeção desse orixá original, desse guia de frente, eles vão ser instruídos e orientados por esse guia de frente. Esse guia de frente, ele tem responsabilidade não só pela condução da sua vida, né, dentro daquilo que a gente chama de livre-arbítrio, mas também pela condução de todas as entidades da sua egrégora pessoal. Então, o médium, ele só pode ter seus elementos de trabalho, por exemplo, fazer uso de cachaça, né, de bebida, alcoólica ou não sei se temos bebidas não alcoólicas, temos Guaraná, de bebida ou não, de fumo ou não, de elementos para trabalho, quando há a apresentação desse guia de frente, e esse guia de frente vai apresentar os outros guias dessa egrégora pessoal e riscar o seu ponto de identificação, porque é no ponto de identificação do guia de frente que a gente reconhece a missão dele em relação a você e pode orientar mais profundamente o seu trabalho mediúnico. Então, assim, é de costume e é natural que as entidades de Exu se apresentem primeiro. Isso não aconteceu muito aqui. Algumas pessoas tiveram até a sensibilidade de sentir primeiro as entidades de frente, para depois sentir a entidade de Exu, mas acontece que a entidade de Exu tem uma frequência vibratória mais próxima da nossa. E é natural que o médium faça essa inversão. É um movimento natural. Eu diria até rotineiro. Que o normal, não que o outro seja normal, mas assim, dentro do que a gente vê acontecendo nos outros lugares que a gente frequenta, ou já frequentou, o normal são as entidades de Exu aparecerem e se apresentarem primeiro. Até como forma protetiva. E depois a apresentação desses guias de frente num compasso de desenvolvimento mediúnico, até que toda a egrégora já esteja estruturada para a riscagem do ponto e apresentação de todos os guias, e aí, a partir daí, a gente se munir de todos os elementos necessários que aquele guia está pedindo com fundamento, né?
Então, é muito importante compreender que os elementos utilizados para manipulação são elementos para o uso do guia no trabalho para com o próprio médium e as pessoas que estão ali. Mas para isso é preciso haver todo esse processo até que as coisas estejam firmadas e bem estabelecidas. Essa parte do trabalho ela só vai sendo tomada conhecimento, né? De saber por que bebe, por que fuma, por que usa erva, por que, sei lá, tem algum tipo de pedra, enfim. Então, só deixando claro que essa estrutura precisa vir de forma completa, organizada, para que aí sim o médium possa alcançar outro patamar em relação ao seu trabalho mediúnico. Aqui eu dei um exemplo de uma coroa de Iorimá, tá? A coroa de Iorimá é uma coroa para os médiuns com Sol em Capricórnio, com Sol em Aquário, tá? Coloquei Iorimá porque todos os outros orixás originais têm como entidade de frente caboclos. O único que vai ter interferência, né, de preto velho, vai ter guia de frente preto velho, é o Iorimá, tá? Os médios com coroa original de Iorimá. Então, aqui a gente vê esses triângulos se entrecruzando, né? O de Quimbanda e o de Umbanda. E dentro da vibração do triângulo de Umbanda, a gente tem aí o guia de frente, nessa coroa de Iorimá, o preto velho. A gente tem caboclos, né? Sob a vibração dos entrecruzamentos dos orixás de coroa, seja original, mas original, pai e mãe, que vão vibrar para esse caboclo. E a gente tem a criança também sobre a vibração desses entrecruzamentos, tá? O preto velho, o caboclo e a criança, eles são a representação dos princípios de Umbanda. Então a gente tem no preto velho a representação da sabedoria, no caboclo, né, a representação da humildade, e a criança, a representação da pureza. Quando a gente fala do triângulo de Quimbanda, a gente tem aí a projeção do orixá original Iorimá, que vai gerar o guardião Exu Caveira. Tá? Isso já é definido dentro da fundação do Mata, certo? Então, a projeção desse orixá original vai dar origem ao seu Exu guardião, que pode se manifestar ou não. Ele pode se manifestar uma vez em nunca, enfim, num momento de decisão importante, ou num momento de trabalho importante. O que a gente costuma ver nos terreiros é a incorporação dos Exus e pombagiras de trabalho. São muito mais vigorosos e estão muito mais à frente dos trabalhos cotidianos de vivência de terreiro de que propriamente o Exu guardião. Então, dentro aí, dando continuidade ao triângulo de Quimbanda, a gente tem o Exu de trabalho e a pombagira de trabalho. Aí eu tenho duas coisas para pontuar. Exu Mirim e Pombagira Mirim foram entidades encantadas que surgiram há bem pouco tempo dentro da coroa mediúnica, firmando esse compromisso com a coroa mediúnica. Eu acho que a gente já estava, no momento, preparado para entender que o inconsciente precisa de um guardião
e fez surgir esses encantados, né? Materializar dentro da Umbanda esses encantados chamados de Exu Mirim e Pombagira Mirim. Então a manifestação deles está ligada também às entidades absorvedoras e ao entrecruzamento desses orixás na vibração e projeções do polo negativo. Outra situação. Carol, Exu e Pombagira é masculino e feminino, são entidades que são diferentes em sua atuação, tá? Exu tem um nível de atuação a título de vitalidade e proteção do externo, conforme a gente já falou. E Pombagira rege o estímulo do íntimo, é guardiã do nosso interno, do nosso interior. Certo? Então, o trabalho de Exu e Pombagira são trabalhos diferentes, ainda que sejam guias absorvedores. Diferente do caboclo e de uma cabocla, porque o caboclo e a cabocla, eles atuam a nível de humildade, de doutrinação. Então, eles têm o mesmo patamar de atuação. É diferente de Pombagira e Exu. Eles têm níveis de atuação diferentes. Carol, eu posso ter um caboclo e uma cabocla? Pode, mas no meu entendimento, eu acho que já são muitas entidades para a gente reconhecer, se familiarizar. Então, mais as entidades auxiliares, que eu não coloquei aqui, porque não tem compromisso com a nossa coroa mediúnica, mas enfim, são muitas entidades para a gente reconhecer. Mas pode acontecer da gente ter um caboclo e uma cabocla, um preto velho e uma preta velha, né? Uma criança que seja um menino ou uma menina, né? Porque, como a gente também já viu lá nas regrinhas, nas leis herméticas, tudo tem dois polos, tudo é masculino e feminino. Então a gente tem essa polaridade masculina e feminina também nas entidades. No caso de Exu e Pombagira, isso está sendo representado de forma diferente, porque além dele ter o polo, a polarização masculino e feminino, eles também têm níveis de atuação de trabalho diferentes, tá? Caso não fique claro, vocês me falem. Eu dei outro exemplo aqui, agora com uma coroa Iemanjá. Por que eu coloquei Iemanjá? Guia de frente, o caboclo, cabocla, tá? Mudou, né? Quando a gente tem Yorimá, a gente tem o preto velho. E agora a gente tem aí um caboclo como guia de frente, já que a coroa original é de Iemanjá. E o que vai mudar nessa projeção no polo absorvente seria a questão do Exu guardião, que no caso daqueles que têm original Iemanjá, o guardião vai ser uma pombagira, tá? Então, é isso que muda em relação a Iemanjá, o único orixá original feminina, todas as outras orixás são desdobramentos de Iemanjá, porque ela digamos que ela é o nosso polo gerador, na verdade gerante, né? Você tem o polo gerador que é o Oxalá, o gerante que é Iemanjá e o gerado que é Iori, que vai reger as entidades infantis, né? Porém, se você tem um original de Iori, tá aí, o guia de frente não vai ser uma criança, ele continua sendo um caboclo, tá? Porque criança é um plano diferente do nosso, encantado, não teve uma vivência humana, então não tem condições ainda de assumir a coroa de um médium. Então, a coroa que vai ser estabelecida para um original de Iori, regidos por Mercúrio, nascidos com Sol em Gêmeos e Virgem, será um caboclo,
tá? Olha lá o guardião, Deiori, Exu Tiriri, certo? Então, assim, quero que vocês me falem dúvidas sobre esse aspecto. Foi uma revisão agora bem estruturada, com exemplos, né, dentro desses esquemas que eu criei, para o entendimento da entidade de frente, qual a importância da identidade de frente nesse processo e no reconhecimento dessa entidade de frente, para que a gente dê continuidade, né, ao processo de desenvolvimento mediúnico. É importante dizer que não tenham pressa para esse reconhecimento, estejam abertos a essas energias, não só energias que podem vir a desenrolar com mais rapidez a riscagem de um ponto, né? Eu acho muito importante a gente compreender o sentido da vivência de cada momento, de cada segundo, sentindo esse desenvolvimento mediúnico, sem pressa, sem afobação. Eu sei que às vezes vocês não se permitiram vivenciar isso por uma série de fatores, mas a gente não vai resolver em 3 meses o que a gente deixou de resolver em 3 anos, certo? Então, tudo tem seu tempo, as coisas vão se apresentando à medida que vocês vão criando consciência e entendimento, né, a ponto de vocês estarem preparados a receber aquelas revelações. E talvez o caminho nem sempre seja o da incorporação, o da consulta, né? Existem outros trabalhos que podem ser exercidos dentro de uma gira de Umbanda que são tão importantes quanto o ato de dar consulta, tá? Então, respeitem, acima de tudo, o tempo de vocês, sabe? Porque quanto mais ansiosos vocês ficam, mais vocês acabam atropelando o sentir, né? E a gente precisa se permitir sentir, né? Então é isso, pessoal. Queria um feedback. Isso foi de sopetão, eu estava aqui fazendo as planilhas e isso veio na minha mente, eu fiz isso tudo agora. Era uma necessidade, eu acho que era uma necessidade que a gente precisava conversar. E eu quero feedback de vocês sobre isso. Desculpa eu ter gaguejado, é porque foi muito surreal, como tudo tem sido até aqui. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma nesse sentido, tá bom? Eu vou tentar fazer sempre uns videozinhos desse agora. Foi uma ideia que o Igor deu para um outro projeto, nada a ver com Umbanda, e que me deu um estalo. Eu falei, vou mandar esses videozinhos comigo falando de determinados assuntos e talvez isso acabe facilitando vocês ao entendimento dentro da nossa fundamentação, dentro das nossas bases, tá? Então, fico aguardando o feedback de vocês. Beijão, até amanhã.